Olá! Hoje vamos falar de Olavo de Carvalho. Não sei se você sabe, mas é uma figura importante no Brasil de hoje que está influenciando a política brasileira. Ele indicou os 2 últimos ministros da educação e provavelmente vai indicar o próximo. Agora vamos falar a partir deste livro aqui, Meu Pai, o Guru do Presidente, de Heloísa Carvalho, a filha dele, e Henri Bugalho. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Como você já deve saber, ele já fez muitas declarações polêmicas e agora eu vou reproduzir algumas delas. Assim como a Casa Real Britânica, que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro. Tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Tá certo? Olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. As duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. O fato é que, no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência, como pode usar o outro. Toda a história das origens da ciência moderna é tudo empulhação. Não foi nada disso que aconteceu. Tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que não, a ciência moderna, a razão e as luzes, né, expulsaram a superstição, a astrologia, a alquimia, etc., etc., e criaram uma nova era de ciência e racionalidade. Isso é absolutamente falso, absolutamente falso. O Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte, que essa vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. Contra uma doença que não é problema social nenhum. Bem, eu acho que essas declarações, elas já são suficientemente polêmicas, então eu não preciso nem da opinião. Que fique a seu encargo concordar ou não com essas afirmações. Agora, este livro traz o quê? Traz fatos sobre a vida dele, para a gente entender melhor quem é esta pessoa que está influenciando a política brasileira, que está indicando ministros da educação e influenciando a educação brasileira. Eu acho que isso é importante. Eu também não vou dar minha opinião inicialmente sobre esse livro, vou apenas relatar os fatos que estão aqui para você fazer o seu julgamento. E só no final eu vou falar o que eu achei de tudo isso. Bom, fatos. Como se sabe, o Olavo de Carvalho tinha uma escola de astrologia, então ele dava aulas de astrologia. E aí a família, que tinha 3 filhos, foi despejada da casa e eles foram morar nos fundos dessa escola, num quartinho nos fundos. E estavam ali morando quando aconteceu já um acontecimento traumático, que foi a mãe da Heloísa que tentou se suicidar, se cortando os pulsos numa banheira. E foi ela própria que foi lá tentar salvar a mãe, abrindo a porta do banheiro. E o pai? Olavo de Carvalho estava com a sua amante nesse momento, que era uma aluna chamada Silvana. E aí ele veio a ambulância, e na hora em que ela estava lá na maca, com sangue e tudo, ele virou para os filhos menores, de 6 e 8 anos, e disse: olhem, aprendam a ser homens. Mas a mãe dela não morreu. Ele foi morar com essa amante, que se tornou a mulher dele, e a Heloísa foi junto com eles. Agora, como ela passava muito tempo sozinha no apartamento, ela foi pela primeira vez matriculada em uma escola e começou a frequentar a escola.
Mas, depois de um tempo, essa Silvana ficou grávida, mudaram-se de endereço e ela já saiu da escola e não foi para outra escola. Então, com isso a gente percebe que Olavo de Carvalho não colocava seus filhos na escola. Nesta casa aconteceu outra coisa. Um belo dia, Heloísa estava lá sozinha e ela ouviu um barulho. Eram ladrões que estavam entrando na casa. E ela se escondeu, ficou ali no armário. Até que ela viu os barulhos, na verdade os ladrões já tinham ido embora e o pai dela estava chegando. E o grande trauma dela foi que o pai não entrou na casa para tentar salvá-la. O pai ficou lá fora esperando a polícia chegar. Então, isso já dá o tom do livro, que é um tom de ressentimento. Ela tem ressentimentos do pai dela, mas vamos ver aqui os fatos objetivos que são narrados. Em 1982, Olavo de Carvalho fez parte da seita Tradição. E essa seita foi denunciada em algumas matérias de jornal, teve uma investigação. Com isso, o Olavo de Carvalho saiu e disse que, na verdade, ele estava sendo perseguido pelos frequentadores da seita. Então, a história, quer dizer, ele acabou não se envolvendo nesses escândalos, mas disseram, na época, até que essa seita fazia abortos ritualísticos. Bom, em seguida, no ano seguinte, mais ou menos, acho que 1983, ele se converte ao islamismo e começa a frequentar o Islã. Até que ele próprio encontra os seus seguidores e funda a sua própria comunidade islâmica. E funda uma tarika. O que é uma tarika? É uma confraria para estudos místicos e esotéricos do Islã. Então ele tinha ali também os seus seguidores. E a Heloísa, que nesse momento já estava morando com o pai de novo, se interessou por um dos alunos dele, por um dos seguidores do Islã que estavam ali morando, todos moravam ali numa comunidade. Então ela foi obrigada a se casar com esse carinha, porque não podia namorar, ela tinha que casar. E ficou casada com esse seguidor do Olavo. Bem, conclusão é que tinha essa comunidade ali morando dentro de uma casa, pouco espaço para todos, tinha apenas um quarto em que as pessoas, os casais podiam ter sexo, e ela, como estava casada, ela tinha essa preferência, mas os outros não gostavam disso. Então, essa seita acabou, aí houve uma separação dela e do pai dela, ela já estava casada. Olavo de Carvalho vai para fora do Brasil, foi passar um tempo na Romênia, voltou para o Brasil e começou a dar aula na PUC do Paraná. Então foi aí que, de fato, ele começou a carreira de escritor, de professor, de dar cursos. Bem, ela traça um painel que não é nada lisonjeiro. É uma pessoa que sempre estava ligada a alguma seita, sempre queria ter seu grupo de seguidores e sempre cobrava dinheiro desses seguidores. Era assim que ele vivia. De fato, ele hoje tem alunos que fazem um curso online e ele ganha dinheiro desta forma. Bom, aí tem alguns fatos chocantes. Por exemplo, quando a avó estava doente, ela queria ver o filho Olavo e ele nunca apareceu no hospital, nunca deu um telefonema e assim a avó morreu. A mãe do Olavo morreu. Ela conta também que ele pedia muitas vezes dinheiro para os alunos para pagar alguma conta, alguma despesa, mas depois não falava mais no assunto e não pagava aquilo de volta. Bom, a conclusão dela é que o Olavo sempre foi uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica e covarde. Isso porque ele, naquela ocasião dos ladrões, ele não entrou na casa para salvá-la. E aí a gente chega aos tempos atuais em que as coisas são mais conhecidas, né? Ele dá os seus cursos online, ele faz os seus vídeos no YouTube e xinga muito as pessoas, ofende muito as pessoas e ao mesmo tempo fala mal da esquerda e ataca o comunismo,
que, segundo ele, está tomando a política de todos os países no Ocidente. Bom, com isso ele conseguiu ter muitos adeptos, né, com essa pregação anti-esquerda. No entanto, quando ele é criticado, ou até mesmo processado, o que ele faz? Ele processa a pessoa de volta. Ou, se ele foi criticado por alguém, um artigo, ele processa esta pessoa. Tanto que muitos processos nem vão para frente, porque não existe fundamento. Mas é um método que ele tem de intimidar as pessoas. Melhor exemplo é Caetano Veloso, que ele xingou de pedófilo, disso e daquilo, foi processado pelo Caetano Veloso e perdeu esse processo. Esses fatos da vida dele mostram mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Brasil. É um pouco realmente uma seita o que a gente tem hoje. Agora, é preciso dizer o seguinte, este livro não é um livro bem escrito, não. Ele tem muitas falhas de escrita, tem falta de revisões, tem muitas repetições. Então, assim, fica faltando principalmente objetividade na escrita. Até porque muitas vezes a gente sente esse ressentimento dela com o pai, o que não é uma coisa objetiva. E aí eu paro para pensar assim, hoje, que triste, né? O Brasil vive essa situação. Não há muitas pessoas com uma visão mais objetiva e mais equilibrada dos fatos. As visões são sempre extremas. É triste, de fato, porque a impressão que eu tenho é que nós vamos continuar com o extremismo. E este livro, ao mostrar esse ressentimento, também não é um livro muito equilibrado. Mas, como eu disse, não duvido dos fatos. Os fatos estão aqui para quem quer saber. Agora, na parte final do livro, tem um pós-fácio de Carlos Velasco. E esse pós-fácio é muito mais bem escrito, é muito mais objetivo, porque Carlos Velasco era um aluno de Olavo de Carvalho. Então ele conta como ele se entusiasmou pelas ideias dele, como ele estudou e foi seguindo assim por alguns anos, até que ele percebeu que, ao fazer alguns questionamentos, Olavo de Carvalho não respondia e passava muito tempo sem falar nada. E depois, ao insistir nesse questionamento, Olavo de Carvalho começou a destratá-lo e a xingá-lo. Então, esse mito desmoronou. Quer dizer, é um relato mais objetivo que atende melhor ao que a gente espera de um livro que fale do Olavo de Carvalho. Agora, o que fica é um retrato da contradição, das contradições desse homem, que prega uma coisa, mas a vida inteira fez outra. Inclusive, quando ele tinha ali a Tarica, ela diz que teve um momento lá que ele teve 3 mulheres ao mesmo tempo. O que ele ensina para os seus alunos é o seguinte: quanto aos seus opositores, xingue-os daquilo que você é, acuse-os daquilo que você faz. De uma maneira que, obviamente, as pessoas vão ficar meio confusas e vão acreditar no que você está dizendo. Então, veja que hoje, o que ele diz? Que a esquerda é muito ideológica. Então, ele não é ideológico, a esquerda é que é ideológica. Entende a jogada? E a maior de todas as contradições é a seguinte: o Olavo de Carvalho militou por anos no Partido Comunista. Então, está aí um retrato. Este livro, como eu disse, tem falhas, mas ilumina aí algumas facetas deste personagem. Continue aqui vendo os vídeos sobre livros. Todas as semanas eu estou aqui falando, como você sabe, principalmente de literatura infantil e juvenil. Até breve, porque eu também vou fazer essa semana um vídeo sobre um livro infantil e juvenil. Até mais!